E ficamos agora com o comentário do Jornal Regional, como também já é habitual. Hoje tem comigo Cancela Moura. Cancela, boa noite, obrigado pela sua presença. O Orçamento de Estado foi aprovado hoje na Assembleia da República. Acha que há ainda quem acredite que este Orçamento do Estado para 2013 pode, de alguma forma, ser vetado? Pelo menos a oposição à esquerda, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, e uma parte significativa do Partido Socialista acreditam. Também lembro que Marcelo Rebelo de Sousa, na sua crónica semanal, sugeriu que o Presidente da República, face aos antecedentes do Tribunal Constitucional, nomeadamente a questão dos subsídios, fosse o agente que suscitasse a fiscalização preventiva deste diploma, e o próprio grupo liderado por José Lelo no Partido Socialista está na expectativa disso poder acontecer ou não para tomarem eles essa iniciativa. O Bloco de Esquerda também lançou esse desafio aos outros partidos, nomeadamente ao Partido Socialista e ao PCP, e pelo menos estes, estou convencido, se não acontecer mais nada, pelo menos estes acreditarão que por via deste recurso ao Tribunal Constitucional ainda possa ser possível pôr em causa este orçamento. O PS considera que este é o pior orçamento de Estado de que há memória? Eu acho que aqui o que é importante evidenciar é que, de facto, o Partido Socialista faz uma ruptura, e esta é a primeira porque vota contra o Orçamento de Estado, e faz uma ruptura com aquilo que nós poderíamos dizer que seria um entendimento de um documento, que foi um memorando de entendimento que foi assinado e negociado pelo próprio Partido Socialista. Eu penso que isto é um caminho que o Partido Socialista escolheu. No fundo, o próprio António José Seguro disse hoje que, efetivamente, esta situação de voto contra, achava que este orçamento seria um caminho sem retorno e, portanto, que, efetivamente, cada um deveria assumir as suas próprias responsabilidades, e eu, efetivamente, entendo que não só o Partido Socialista, mas a própria oposição, quer o próprio Bloco de Esquerda e o PCP, foram extremamente críticos, como é óbvio, mas aquilo que é importante aqui evidenciar é esta posição do Partido Socialista que é de ruptura. Por outro lado, esta posição do Partido Socialista não é estranho a verem como há, por exemplo, o CDS teve um voto favorável, mas pelo caminho já estão duas vítimas, que é o vice-presidente do CDS, José Manuel Fernandes. José Manuel Fernandes, antes, já se tinha demitido como deputado, e, portanto, que ele é o responsável na Madeira pelo CDS, e ele já se demitiu ainda antes do orçamento, com todas as peripécias que nós conhecemos, e agora houve um voto contra do deputado da Madeira, que efetivamente está ameaçado, Rui Barreto, que está ameaçado de expulsão. E, portanto, o CDS, pela voz de Telmo Correia, veio dizer que isto era o orçamento possível, com a conjuntura possível, dentro destas circunstâncias, que era melhor ter este orçamento do que não ter nenhum. O que era importante era ter um orçamento. Acabou por evidenciar as alterações que a própria maioria introduziu em termos fiscais, nomeadamente a baixa de meio ponto ao nível do IRS, o que significa que quase pelos cabelos o CDS acaba por votar este orçamento. E ontem mesmo, porque isto tem criado um mal-estar em todas as bancadas, ontem mesmo o PSD acabou por evitar, in extremis, uma reunião entre o líder do grupo parlamentar, Luís Montenegro, com o deputado Miguel Frasquilho, porque este último deputado liderava um grupo de 18 deputados do PSD que fizeram ou ameaçavam fazer uma declaração de voto extremamente crítica, que se concentrava essencialmente na posição histórica do Partido Social Democrata relativamente àquilo que é, o que ele chamou, estar em oposição ao agravamento fiscal como uma forma privilegiada de, efetivamente, fazer um combate ao desequilíbrio das contas públicas. E, portanto, centrados nesta questão, iriam fazer uma declaração que foi salva in extremis. Hoje já houve um recuo, houve essa reunião com Luís Montenegro, e Luís Montenegro hoje estava, que não tinha dúvidas de assegurar que o grupo parlamentar estava coeso e unido em torno do orçamento, mas isto não deixa de ser curioso. É evidente que demonstrar também um certo mal-estar dentro do PSD. dentro do próprio PSD,
aqui relativamente agora a este Orçamento do Estado para 2013. Exatamente. Não é? Ainda o Partido Ecologista Os Verdes considerou esta terça-feira que o Orçamento do Estado para 2013 é maquiavélico e alerta que o povo é soberano e está nas ruas pelo que, se o orçamento não cair, cairá o governo. Vamos relembrar também que hoje, durante a altura em que estava a decorrer na Assembleia da República este debate do Orçamento do Estado e também, digamos assim, que daí deveria ou não a aceitação ou não do Orçamento do Estado, decorria cá fora uma manifestação. E estas palavras do Partido Os Verdes, do Partido Ecologista Os Verdes, são palavras que de alguma forma podem pôr em causa, ou digamos assim, estão aqui a pôr em causa de facto a continuação do governo? Eu acho que o Partido Ecologista Aos Verdes, como por às vezes o Bloco de Esquerda, são partidos, e mesmo o próprio PCP, pela sua ortodoxia, são partidos que são extremamente radicais, muitas vezes, nas posições que tomam. E eu acho que isso deve-se só ao facto de não terem uma cultura de governação. Porque muitas vezes os problemas que se colocam até acabam por ser bem colocados, as críticas, mas depois a seguir a essa crítica era fundamental que se apresentassem alternativas depois àquilo que o governo fez. Eu admito que aquilo que o Partido Ecologista Aos Verdes veio agora referenciar nessas palavras, acaba por ser uma espécie de verdade lá para ali. Toda a gente sabe que este orçamento é uma prova de fogo para este governo. Eu já disse repetidas vezes que provavelmente só no segundo semestre do próximo ano é que nós teremos resultados do primeiro trimestre do ano, em termos de resultado, em termos de contas públicas de um ano inteiro de 2012, e portanto é que poderá ser possível aferir o que o governo fez de bom ou fez de mau. Em termos macroeconómicos, parece que efetivamente existem condições para que nós possamos, na cena internacional, estar mais satisfeitos com isto. Aliás, este recente acordo com a Grécia veio beneficiar-nos pelo menos na baixa de juros e termos mais tempo ainda para pagar os nossos compromissos, e significa que o governo pode ter aqui alguma folga, alguma almofada para eventualmente apresentar resultados. Também está referenciado como prova de fogo este orçamento, porque não está provado que esta receita, entre aspas, possa ter resultados práticos. Efetivamente, tem uma carga fiscal muito alta, os portugueses vão ser de novo testados. 2012 já era para ser um ano difícil, o de 2013 vai ser ainda muito mais difícil e, portanto, a reação que poderá haver é absolutamente imprevisível, mas aquilo que se espera é que os portugueses reajam, ainda que protestando, indignados, etc., que possam fazê-lo de uma forma séria, credível, ponderada, para nós não assistirmos em Portugal a uma crise social ou política mais grave do que a crise económica que nós temos neste momento. E, portanto, eu acredito que estas palavras possam ser um pronúncio de muitas outras. A CGTP tem sido, por exemplo, recorrente. Acredita que são palavras para desvalorizar? Eu não diria isso. Eu julgo que muitas vezes, ditas desta forma gratuita, elas não valem tanto como se fossem feitas de uma forma ponderada, tendo em conta determinado tipo de objetivo. Muito bem, só de relembrar que o Orçamento do Estado para 2013 segue agora para promulgação. E, assim que esteja concluída a sua redação final, vai então dar entrada em Belém, e o Presidente da República tem 20 dias para o promulgar ou então tomar a iniciativa ele próprio de o enviar para o Tribunal Constitucional. Passamos agora para o segundo tema. O segundo tema tem a ver com o setor da restauração e com o IVA a 23%. Também os empresários do setor da restauração se têm manifestado, se têm vindo a opor este IVA a 23% e têm feito muitos esforços para que baixem o IVA para 13%. Esta questão da restauração é uma questão, de facto, premente. Os empresários propriamente ditos, julgo que, independentemente de tudo, de facto, temos que dar aqui o benefício da dúvida, que efetivamente estejam a viver um grande estrangulamento, porque com a perda de poder de compra dos portugueses, já estão confrontados com uma baixa significativa de clientes. Julgo que há muito menos gente a fazer refeições fora, há muito menos gente a ir ao café, aliás os dados são nesse sentido, e o facto de agora verem agravado em cerca de 10% aquilo que têm que pagar de IVA, naturalmente
ajustando-se às dificuldades dos portugueses, não fazendo subir os preços, puxando pela imaginação relativamente àquilo que possam ser as refeições e até todo o serviço de snack que possam comercializar, acabam naturalmente por estar asfixiados do ponto de vista da sua própria atividade. E os empresários dizem que 40 mil restaurantes podem fechar. Eu sobre esta questão, os números são um bocadinho contraditórios, porque eu acho que depois aqui também se joga, muitas vezes como numa greve, o governo tem uns números e os comerciantes têm outros, ou os trabalhadores têm outros, aqui também é igual. Eu aqui acho que foi um bocadinho, eu acho que os governantes, sobretudo quem está num lugar de Estado, por exemplo, e eu estou-me a referir concretamente ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Dr. Paulo Núncio, que hoje fez uma afirmação que indignou todos os comerciantes, acho que deveriam ter um sentido de humanidade relativamente a esta questão. Aqui parece que toda a gente compreende que aquilo que está em causa é um setor da atividade do país, que muitas vezes até está ligado ao turismo, como muitos já fizeram referência, que pode estar a desmoronar-se com este tipo de esforço que pretendem fazer. E o Secretário de Estado hoje acabou por contrariar a tese de que o aumento do IVA, ou que não haveria aumento do IVA, e veio dizer que o IVA, em termos trimestrais, aumentou 106% e em termos mensais 122%, como se isto fosse uma grande coisa. Ora, naturalmente, o contraponto disto, e ele esqueceu-se de o referir, é que quem é prejudicado, quem é penalizado com isto são exatamente os comerciantes da restauração. Porquê? E os trabalhadores desse próprio setor. Existem cerca de 10 a 20%, os números não são fiáveis, mas que efetivamente existem, que por cada subida deste IVA haverá 10 ou 20% mensais, 10 ou 20% de trabalhadores que mensalmente perdem o seu emprego. O que é que isto origina? Ou provavelmente que uns milhares de empresas já fecharam em termos de insolvência. O que é que isto origina? Origina que o Estado provavelmente estará a gastar mais em subsídios de desemprego aos trabalhadores que perdem o emprego no setor do que aquilo que o Estado arrecada de IVA. Ou, efetivamente, também estarão a pagar mais de fundo de garantia salarial aos trabalhadores das empresas insolventes. No total, era preciso fazer estas contas para saber se nós estamos a ganhar ou estamos a perder com esta receita fiscal que se vangloria o Sr. Secretário de Estado. Portanto, eu acho que em situações desta natureza era muito importante as pessoas apelarem um bocadinho a quem tem sentido de Estado, à consciência das pessoas e à humanização, porque isto não são meras estatísticas, nós estamos a falar de pessoas. Muito bem. Para já, então, este IVA a 23% irá continuar já no próximo ano. Passamos agora, então, para o Porto, um tema mais local, e o candidato do PS à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, diz ter um plano para requalificar o mercado do bolhão até ao final do primeiro semestre de 2015. Olha, eu acho esta afirmação, julgo que o Porto já está em campanha eleitoral, também se admite que tenha que ser assim, mas também é importante ter um bocadinho de cuidado com estas medidas populistas que se vão prometendo em termos de campanha eleitoral. Acredita que são apenas populistas? Olha, isto foi proferido numa conferência que juntou a frente de esquerda que o Partido Socialista pretende pela primeira vez e de forma original fazer aqui no Porto, ou reeditar aqui no Porto, como já aconteceu em Lisboa, com o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Depois há uma convergência grande do PCP e do Bloco de Esquerda a atirar-se à governação municipal por ter gasto muito e não ter olhado para o bolhão. E o Partido Socialista, julgo que está, neste momento, o Manuel Pizarro como candidato, a ver aqui uma janela de oportunidade para dizer que se a responsabilidade for minha, eu resolvo isto em 3 tempos. E, portanto, isto cheira, de facto, a campanha eleitoral. Aliás, Manuel Pizarro diz mesmo que deve ser considerado o mais importante e mais urgente investimento público a fazer no Porto. Eu deixarei isso para os portuenses, mas acho que, de facto, esta afirmação revela bem esta classificação que eu estou a dar à afirmação. Se nós, de facto, refletirmos um bocadinho sobre as prioridades do Porto, não parece que, de facto, esta seja a grande ou a maior das prioridades, como diz Manuel Pizarro. Até porque, repara, as medidas que ele acaba por... De facto, o mercado do bolhão já tem um projeto.
No entanto, não tem os capitais suficientes para que se consiga Olha, o PCP levar avante o projeto final. O PCP, nesta conferência, disse que apresentou uma proposta na Assembleia da República no sentido de que o CREN viesse a financiar. O Presidente da Câmara do Porto disse que efetivamente estaria disponível e que haveria dinheiro para a recuperação do bolhão, que custa 20 milhões, como disse, se o CREN financiasse isto entre os 80% e os 90%. O que significa que o que é importante é convergirem no sentido de que os fundos comunitários possam reverter a favor dessa requalificação. Porque o edifício do bolhão, como aqui também já foi referido pelo candidato do Partido Socialista, não é só um mercado, é um edifício emblemático, um monumento há quem chama até Pérola do Bolhão. Naturalmente, os arquitetos saberão melhor que nós, e eu sei que há muitos que veem naquele espaço e naquela peça um verdadeiro monumento e que de facto é emblemático. E aliás, é essa questão mesmo, essa questão de manter os traços originais deste mercado, que está no centro, digamos assim, de toda esta polémica que já se arrasta há algum tempo. Naturalmente, aliás, como sabem, como se sabe, o próprio PCP na Câmara e outras forças políticas acolitaram, no fundo, o Presidente da Câmara do Porto nestas preocupações, nomeadamente sobre a estrutura. Já se percebeu que com menos dinheiro não se conseguirá manter a estrutura arquitetónica que o próprio edifício tem. Estas declarações de Manel Pizarro acabam por vir pôr um bocadinho mais de pimenta nisto, porque eu estava a referir, e ele refere que o espaço tem que ser e tem que garantir a estabilidade, instalar um mercado provisório na rua Alexandre Borges, que é adjacente, e eventualmente fazer disto um investimento público e estabelecer um programa de ocupação e dá 3 medidas que eu vou dar aqui como exemplo, que eu acho que são populistas, que é os descontos das rendas após as obras, é os descontos do estacionamento para os consumidores no silo alto, e são os serviços de transportes de compra que ele nem diz, nem explica como é que vão acontecer. O que significa que não é com este tipo de propostas, sem sustentação técnica e financeira, que nós também lá vamos. Muito bem, ficam aqui então estas ideias acerca do mercado do bolhão. Cancela, voltamos a ver-nos possivelmente na sexta-feira. Obrigada.